Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que alegria estarmos juntos aqui neste encontro. Logo mais nós teremos o nosso momento de oração. Aqui no programa Lugar de Paz nós invocamos o nome do Senhor. Intercedemos pelos pedidos de oração, porque cremos no poder da oração. Cremos que quando oramos nós estamos em contato com o Criador do Universo. E Ele não falha, Ele cumpre todas as suas promessas. E Ele prometeu que se orássemos em nome de Jesus, Ele ouviria e nos atenderia. É claro, nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade dEle, pois Ele sabe o que é melhor. E Cristo mesmo nos deu um exemplo na sua oração, lá no Getsêmani, quando Ele clamou a Deus: Pai, se possível for, tira de mim este cálice, mas não seja como eu quero e sim como Tu queres. Então, nós precisamos sempre pedir para que seja feita a vontade de Deus. E à medida em que nos relacionamos com Deus, nós vamos compreendendo mais a vontade dEle através do estudo da Bíblia. E nós precisamos de fato orar, porque a oração é a respiração da alma. Orar pelos filhos, aqueles filhos que se distanciaram dos caminhos do Senhor, ou aqueles filhos que estão estudando longe de casa, recebendo outras influências. Os pais devem continuar orando pelos filhos, pelos netos. Os filhos também devem orar pelos pais, os pais sentem saudades. Os pais muitas vezes já com idade avançada enfrentam alguns probleminhas de saúde, então é sempre importante a gente estar em oração uns pelos outros. Por isso eu quero encorajar você a sempre falar com Deus, a abrir a Bíblia, permitir que Deus fale com você. E neste momento nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos ouvir a voz de Deus falando a nós neste momento. O texto que eu quero ler está aqui em Atos capítulo 16, versículo 31. Há um contexto específico. Paulo e Silas estavam ali na região de Filipos pregando, ensinando. Algumas conversões aconteceram e por causa da pregação do Evangelho, Paulo e Silas foram presos e lá na prisão houve um terremoto. E naquele terremoto o cárcere se abriu e o carcereiro, pensando que todos os presos haviam fugido, ele pede pela morte, ele tenta se matar. E Paulo impede de fazer aquilo: não estamos todos aqui. E então Paulo estuda a palavra de Deus com o carcereiro e o carcereiro se converte. Aqui o texto diz assim: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Há uma promessa neste texto bíblico, porque quando nós cremos no Evangelho, através da nossa experiência com Deus, essa graça que nos alcançou também pode alcançar os nossos queridos. A mesma graça que está disponível para nos alcançar é a graça que está disponível para alcançar aqueles que estão distantes. Esse texto traz essa promessa maravilhosa, tanto é que Paulo estuda a Bíblia com a família do carcereiro e todos ali são batizados. Olha que experiência linda! Sabe, não desista de interceder pelos seus filhos, pela sua família. Talvez você esteja orando pelo seu esposo por 20 anos, continue a orar. Eu tenho a experiência da minha sogra. Minha sogra orou por 27 anos pela conversão do meu sogro e eu tive o privilégio de fazer o batismo dele. Então, prossiga, persevere em oração. Deus ama você, Deus ama seu esposo, Deus ama seus filhos, Deus ama os seus netos. Então, persevere, interceda, ore e espere no Senhor, porque no tempo certo, do jeito certo, grandes coisas vão acontecer, porque grandes coisas acontecem quando o povo de Deus decide orar. Então, vamos orar e vamos interceder. Eu quero aproveitar a oportunidade e oferecer a você, querido amigo, estudar a Bíblia através da esperança, com a esperança que é a nossa instrutora bíblica virtual, através do WhatsApp. Você pode anotar este número, salvá-lo na agenda do seu celular com o nome Esperança. A Esperança é uma instrutora bíblica virtual. Você pode conversar com ela, pode fazer perguntas bíblicas e ela vai lhe responder, tirar as suas dúvidas. E certamente a sua experiência com Deus vai se aprofundar. E se você desejar estudar a Bíblia, um tema profético, por exemplo, você tem dúvidas a respeito do livro de Daniel, que é um livro profético, com profecias apocalípticas, você pode fazer esse curso na palma da sua mão, usando a instrutora bíblica virtual Esperança. E eu tenho certeza de que a sua experiência será linda, maravilhosa, ao se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E nós aqui no programa estaremos sempre em oração para que essa experiência seja abençoada por Deus. E agora vamos ler as mensagens, os pedidos de oração
que recebemos através de nossas redes sociais. Eu convido você para me acompanhar. Vamos à primeira mensagem. A primeira mensagem é do Dirceu Bueno. Boa tarde, pastor. Sou anjo da esperança e peço oração para uma pessoa muito importante para mim. Seu nome é Celita Brondani. Ela está enfrentando estresse emocional. Que Deus restaure sua saúde. Amém, Dirceu. Vamos orar pela Celita. Amigos de oração, anote o nome da Celita. A Celita está passando por um estresse emocional e necessita das nossas orações. Dirceu, que Deus o abençoe ricamente e que Deus também abençoe a Celita. Eu tenho certeza de que Deus está cuidando dela. Um grande abraço e que Deus abençoe vocês. A Sandra Maria diz: irmãos, preciso de um milagre financeiro. Estou com atestado do trabalho e lidando com o INSS. E as faturas chegam e não querem nem saber. Mas amém, porque os irmãos estão me ajudando em oração. Amém, Sandra. Que Deus lhe abençoe e que este problema envolvendo o INSS seja resolvido, destravado e que você receba o benefício que é seu de direito, porque você neste momento de afastamento precisa disso. Então é seu de direito, então estaremos em oração por você. E que bom que os irmãos estão orando e é importante que não falte nada, porque na provisão divina nada falta. Eu sei que Deus tem cuidado dos seus e Ele continuará cuidando de você, tá bom? Um grande abraço para você. Temos a mensagem da Marinalva Souza. Pastor Frederico, peço oração pela minha filha Tereza Cristina. Ela está com depressão, dores no corpo, diabetes muito alta e colesterol elevado. Não consegue sair de casa nem para resolver coisas simples ou ir ao médico. Ela ouve todos os dias o programa Lugar de Paz. Desde já agradeço, pastor. Vamos orar, Marinalva. Muito obrigado por entrar em contato e vamos orar pela Tereza Cristina. Amigos de oração, anote o pedido e vamos orar pela Tereza Cristina. Ela enfrenta depressão. Só quem já passou por depressão entende quão doloroso, quão difícil é lidar com essas questões. Mas é importante olhar com perspectiva, existe cura, existe tratamento, dias melhores virão. É importante seguir o tratamento. E se você não está contente com a abordagem, você pode procurar uma segunda opinião, mas é importante procurar um acompanhamento médico. Muitas vezes a gente dá mais valor para uma enfermidade física, né? Você tem, por exemplo, uma dor de cabeça, ou uma dor no estômago, ou quem sabe falta de ar, você vai e procura um médico. Vai tentar entender o que está acontecendo. O mesmo eu digo para a depressão. É importante consultar um médico especializado, tentar entender o que está acontecendo. E entender também que existem caminhos, escolhas que podem ajudar no tratamento, trazendo ali uma completa reabilitação. Então, muito obrigado por compartilhar o seu pedido em favor da sua filha. Estaremos em oração por ela. A Helenita Dalva diz: peço oração por mim e pela minha filha Andressa. Amém, Helenita. Que Deus abençoe você e a Andressa, que vocês permaneçam unidas, cheias de fé e de esperança em Cristo Jesus. Um grande abraço. Agora vamos ler as mensagens que recebemos no nosso Instagram. O nosso Instagram é @lugardepaz. Se você ainda não nos segue, vai lá, comece a nos seguir, deixe a sua mensagem, o seu pedido de oração ou o seu agradecimento. A Adeliana diz: peço orações pela minha mãe, para que ela tenha paz no coração. Peço também pelo meu trabalho, para que Deus esteja no controle de tudo nas nossas empresas. Amém, Adeliana. Que Deus abençoe a sua mãe, o seu trabalho e também a sua empresa. Que Deus esteja à frente, dirigindo as decisões de vocês, trazendo sabedoria ao entendimento de vocês, para que as suas escolhas reflitam a vontade de Deus. Um grande abraço, Adeliana. Que Deus abençoe a sua família ricamente. O Edmar escreveu: peço oração pela minha saúde, estou com uma gripe muito forte, desde já agradeço muito. Amém, Edmar, vamos orar pela sua cura. Estamos aí adentrando no inverno, na região sudeste faz mais frio, na região já central, centro-oeste, norte, nordeste, é um calor praticamente constante, mas aqui na região sul, sudeste, o frio já está assim significativo. E as viroses, os vírus estão circulando e nós precisamos fortalecer o nosso sistema imunológico, respeitar as horas do sono, beber bastante água, consumir bastante frutas, vitaminas, né, legumes, verduras, frutas, ter uma alimentação equilibrada
para que estejamos bem de saúde e quando o vírus vier nós estejamos fortalecidos com o sistema imunológico para expulsar esse vírus e não sermos assim contaminados ou abatidos por um vírus, né? Então vamos cuidar da nossa saúde e vamos orar por você pela sua pronta e rápida recuperação. Que Deus a abençoe. A Neila Pereira diz: vi recentemente o programa e comecei a seguir sua página. Quero pedir oração por minha família. Sou mãe de 3 filhos biológicos e 3 filhos do coração. E hoje somente o mais novo, de 13 anos, está caminhando conosco na presença de Deus. Eu creio no poder da oração. Amém, Neila, eu também creio. Como nós lemos no início, Atos 16, 31, temos a experiência da conversão do carcereiro. E ele creu em Jesus e Paulo disse: você e toda a sua casa será salva. E Paulo estudou a Bíblia com os membros daquela família e todos de fato foram batizados. A mesma graça que alcançou você é a graça que pode alcançar novamente os seus filhos. Então vamos orar, vamos interceder, não desista, persevere em oração e eu tenho certeza de que Deus vai continuar trabalhando persistentemente na vida de cada um dos seus filhos. Que Deus lhe abençoe ricamente e que você seja fortalecida com essa fé e com essa esperança. A Ângela Bela diz: sou de Varzedo, Bahia, e amo assistir esse programa. Peço oração pelo meu sogro Raimundo, ele está com problemas de saúde. Ângela, vamos orar pelo seu sogro, Raimundo, se ele estiver nos assistindo. Um grande abraço para você, querido Raimundo, que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe com saúde, que você e que você se restabeleça o mais rápido possível. Ângela, muito obrigado por participar, por ser uma telespectadora assídua do programa Lugar de Paz. Que Deus também lhe abençoe ricamente. E temos o último pedido do Instagram, é da Silvia Miranda. Peço oração pela vida espiritual dos meus filhos, pela minha vida e pela vida do meu esposo. Vamos orar, Silvia, então, pela vida espiritual dos filhos, pela sua vida espiritual e também pela vida espiritual do seu esposo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Ao retornarmos, teremos aqui o nosso momento de oração. Então não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta. Este é o programa Lugar de Paz, um lugar de paz porque nós invocamos o nome do Senhor. Porque Deus está aqui conosco e onde Ele está, Ele traz paz, conforto e alegria ao nosso coração. Logo mais teremos o nosso encontro, o nosso momento de oração, onde eu vou orar por você, você também poderá orar por mim e vamos orar uns pelos outros e orar pelos pedidos que nós recebemos aqui no programa Lugar de Paz. Deixa eu falar algo importante para você. No início do programa, eu falei a respeito da Esperança, que é uma instrutora bíblica virtual onde milhares de pessoas estudam a Bíblia diariamente, tirando as suas dúvidas, seguindo ali um roteiro, estudando a Bíblia, se aprofundando no conhecimento da Palavra de Deus. Mas você já parou para pensar como é que este projeto existe, como é que ele foi concebido? Foi através de pessoas que fizeram ali um investimento na pregação do Evangelho. E esse grupo de pessoas nós chamamos carinhosamente de Anjos da Esperança, onde eles contribuem com seus recursos financeiros, doações, para promover a palavra de Deus, fazendo com que ela chegue a essas pessoas. E aqui na Novo Tempo nós desenvolvemos esse recurso para continuar alcançando as pessoas e abençoando famílias. Agora pense comigo, imagine pessoas que talvez nunca conheçam um Anjo da Esperança, mas cada história por detrás, nos bastidores, tem um Anjo da Esperança que teve uma significativa contribuição para que essa mensagem alcançasse essa pessoa, levando ela a ter o conhecimento da Palavra de Deus, o conhecimento do Evangelho, do amor de Cristo e do plano que Deus tem para cada uma delas. E pensando nisso, nós queremos oferecer a você a oportunidade de continuar contribuindo e se você ainda não é um Anjo da Esperança, eu quero lhe fazer um convite. Que tal você fazer parte dessa família? Se você se sente abençoado, imagine quantas pessoas que acompanham o programa Lugar de Paz, que conheceram a TV Novo Tempo através da rádio, da internet ou através da TV mesmo, e quantas delas estão aqui participando do programa Lugar de Paz, enviando seus pedidos de oração.
Se você se sente abençoado, abençoada com tudo que você tem acompanhado na TV Novo Tempo e deseja de alguma maneira abençoar a vida de outras pessoas que virão a conhecer a TV Novo Tempo, eu quero convidar você para fazer a sua doação e ser um anjo da esperança. Você pode salvar este número de WhatsApp na agenda do seu celular com o nome Anjos da Esperança e então você envia uma mensagem e você vai ser direcionada para fazer a sua doação. E eu tenho certeza de que a sua doação vai abençoar muita gente. Pastor, mas eu posso contribuir com tão pouco. Nas mãos de Deus, esses recursos são multiplicados e você doa de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as bênçãos que você tem recebido. Eu tenho certeza de que Deus vai continuar abençoando ricamente a sua vida. Vamos agora continuar lendo os pedidos de oração, vamos ler agora os pedidos do WhatsApp. Nós temos um WhatsApp aqui do programa Lugar de Paz e são os pedidos que nós recebemos neste canal Lugar de Paz, o WhatsApp do Lugar de Paz. Nós vamos compartilhar agora na tela e eu convido você para me acompanhar. E o primeiro pedido do WhatsApp é da Edileuza. Olá, pastor, peço oração pelo meu esposo, pelo meu filho e por minha filha Adriana. Eu vou anotar aqui, Edileuza, o seu pedido de oração. Então você pede pelo esposo, pelo filho e pela Adriana. Muito obrigado, Edileuza, por compartilhar o seu pedido, então, pela sua filha Adriana. Que Deus abençoe essa família bonita, que vocês permaneçam juntos, alicerçados na palavra, alicerçados na fé e na esperança em Cristo Jesus. Porque, embora muitas vezes tenhamos que nos despedir, muitas vezes eu encontro a minha família em momentos especiais, mas no final do dia, olha, até o próximo encontro. Haverá um dia em que não haverá mais essas despedidas. Estaremos para sempre com o nosso Senhor. Que Deus abençoe você, Edileuza, seu esposo e toda a sua família. Temos a mensagem do Alessandro Marronceles. Peço oração pelo nosso ancião Valdir. Ele está em coma e respirando com a ajuda de aparelhos. O Valdir participou de um dos programas da TV Novo Tempo. Sua esposa, Candy, também necessita das nossas orações. Amigos, vamos anotar o nome aí do Valdir. É o pedido do Alessandro. O Valdir está em coma e vamos pedir oração aqui também pela Candy. Vamos orar por ela. Alessandro, muito obrigado por compartilhar esse pedido e vamos nos lembrar de orar então pelo Valdir e pela Candy, amigo de oração. Anote o nome do Valdir. Ele está em coma e necessita da intervenção divina. E nós acreditamos que Deus é poderoso e nós recorremos a esse Deus, o Deus da cura, o médico dos médicos. A vida pertence a Ele, Ele é o Criador da nossa existência. Por isso recorremos a Ele. Um grande abraço, Alessandro, e que Deus o abençoe também. A Evirlene diz, quero que ore pelo meu pai, João. Ele fez hemodiálise. Recentemente foi diagnosticado com câncer de pele e também está com problema no coração. Peço oração pela vida dele, pois preciso fazer uma cirurgia. Estamos confiantes em Cristo. É o pedido da Evirlene. Pede em favor do seu pai, João, que está enfermo. Amigos de oração, vamos orar pelo João, pai da Evirlene. Ele necessita também das nossas orações e da intervenção de Deus, do cuidado de Deus neste momento tão sensível. Que Deus abençoe você, Evirlene, trazendo conforto, fortalecendo a sua fé, a sua saúde também. E de uma forma muito especial, que Deus abrace o seu pai, tocando na vida dele, trazendo cura, trazendo reabilitação, trazendo conforto e esperança. Que Deus abençoe você e a sua família. O Inácio diz, boa tarde, pastor, peço oração por mim. Estou lutando contra uma dor no tórax. Estou com essa dor há 1 ano. Já fiz várias consultas, mas até agora ela não passa. Inácio, é importante procurar ajuda, né? Então vamos orar por você, por essa questão da dor no tórax. É importante procurar ajuda, talvez você já tenha procurado. Então, é importante investigar, né? Porque não é natural ter essa dor constante no tórax. Você disse que já faz mais de 1 ano. Estaremos em oração por você para que Deus traga cura, traga reabilitação. Eu creio nisso, tá bom? Um grande abraço e que Deus o abençoe. Temos a Tereza. A paz a todos. Peço oração para meu filho Roberto se livrar
dos vícios. Vamos nos unir em oração a Tereza em favor do Roberto. Amigos de oração, anote o nome do Roberto, ele lida com os vícios. E Tereza, eu quero oferecer a você o curso bíblico Livre do Vício. Esse curso é para você e também para o seu filho. Porque para você, à medida que você responder as primeiras perguntas da esperança, ela vai identificar que você não é a pessoa com problema de vício, mas você lida com alguém que tem vício. Então esse curso bíblico será personalizado para você, para lhe auxiliar a lidar melhor com este problema. E você pode compartilhar este contato com seu filho, então anote este contato na agenda do celular, salve com o nome Esperança e deve ser enviada a mensagem para ela com o título do curso bíblico, que é Livre do Vício. Então compartilhe com seu filho para que ele também possa estudar esse curso e certamente ele vai encontrar caminhos para se livrar completamente do vício, pelo poder e pela graça de Deus, tá bom? Um grande abraço, Tereza, que Deus abençoe você e o Roberto. A Leoni escreveu: pastor, peço oração pela minha sobrinha Valéria. Ela está com depressão. É o pedido da Leoni, intercede pela Valéria. Depressão. Sabe, a depressão é uma enfermidade que precisa de cuidados. Que Deus abençoe você, Leoni, e vamos estar em oração também pela Valéria. Eu quero aproveitar a oportunidade e compartilhar um pedido de oração feito por um amigo que trabalha aqui comigo na Novo Tempo. O nome dele é Léo. E ele tem um irmão, o nome do irmão dele é Henrique, pastor Henrique. O pastor Henrique já trabalhou conosco aqui na TV Novo Tempo e hoje ele está em uma UTI. Ele foi diagnosticado com uma doença grave e nós precisamos orar, interceder por ele. Então eu convido você, meu querido amigo, você que é intercessor, anote o nome do pastor Henrique. Vamos orar por ele, pela família dele, estão atravessando um momento muito difícil. E nós cremos no poder de Deus. Cremos que Deus age poderosamente e recorremos a esse Deus que é o Deus da cura. Então, se una a mim em oração, vamos fazer essa corrente de oração em favor do pastor Henrique, tá bom? Um grande abraço para você, pastor Henrique, para a sua família. Estaremos juntos aí em oração. E agora temos a mensagem da Mari. Quero pedir oração pelo meu lar e em especial pelo meu esposo, meus filhos, a mãe de nosso netinho e pela minha saúde. Vamos orar, Mari, por você e por sua família, tá bom? E agora eu quero retirar um pedido de oração aqui no nosso mural. Aqui no nosso mural de oração eu tenho pedido da Sandra, a Sandra Pessoa. Gostaria de pedir oração pela reconciliação com a família do meu esposo. Amém, Sandra. Importante dar alguns passos agora. Se o diálogo está bloqueado de alguma maneira, escreva uma carta, né? É importante, ore nesse sentido e nós vamos também estar em oração por você e pela família do seu esposo. E agora eu quero falar ao seu coração. Através daquela experiência que nós lemos em Atos capítulo 16, versículo 31, Paulo e Silas estavam presos e de uma maneira sobrenatural eles foram libertos da cadeia. E ali eles tiveram a oportunidade de pregar para o carcereiro que se converteu, ele e toda a sua casa. Sabe, Deus é um Deus de milagres. Deus pode realizar um grande milagre na história da sua família. Continue crendo, continue confiando. Diante das adversidades, faça como Paulo e Silas. Louve a Deus, agradeça por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. E acredite, no momento certo, Ele vai intervir. Então continue orando pelos seus filhos, pelos seus netos, pelo seu esposo, pela sua esposa. A graça que um dia alcançou o seu coração está disponível para alcançar o coração de cada um deles. Vamos continuar juntos nessa caminhada, sem desanimar. Neste momento eu quero orar por você, quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus, Pai de amor, nós te agradecemos porque acreditamos que Tu és poderoso para resolver todos os nossos problemas. Tu és poderoso para nos salvar deste mundo de pecado e por isso, Pai, ao nos aproximarmos de Ti, nos aproximamos com fé e com esperança, pedindo perdão pelos nossos pecados. Abençoe, Pai, a Edileuza, ela intercede pela Adriana, intervém ali, Pai. O Alessandro pede pelo Valdir. O Valdir é um ancião de igreja, ele está em coma neste momento
Visite-o, Pai, no leito da enfermidade, toque na vida dele, trazendo a cura. Abençoe sua esposa, Candy. Também, Pai, oramos pelo pedido da Evirlene. Ela pede pelo seu pai, o irmão João, que está enfermo, enfrentando um deserto. Que o Senhor também o visite, Pai, trazendo cura e reabilitação. Oramos, Pai, pelo pedido do Inácio, que tem enfrentado uma dor no tórax. Ajude-o, Pai. Pedimos pela cura também. A Teresa pede pelo Roberto, seu filho, que lida com os vícios, que ele seja completamente curado e liberto por Ti. Oramos pela Leoni, pela Valéria, que tem depressão, e pela Mari e sua família. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.